Fala aí, pessoal, estamos de volta. Então, basicamente a gente vai dar continuidade nos nossos estudos do jeito que a gente conseguir, beleza? Então a gente vai improvisar aulas. Dona Lourdes, solta aí uma vinheta, uma abertura, não sei o nome não. Solta esse negócio aí. Beleza? Então, a gente está melhorando esses pontos. Então, a gente vai falar a respeito do que a evolução não significa. Primeiramente, a evolução não é melhoria, tá ok? Evolução não é significado de melhoria. Esse negócio de, que fulano evoluiu, fulano melhorou. Evolução não é melhoria. Evolução é pura e simplesmente mudança, ok? O que vai determinar se aquela mudança foi boa ou não é o ambiente em que aquela mudança aconteceu. Professor, eu não entendi. Vamos especificar isso melhor, não se preocupe. Então, a evolução é apenas mudança. Só isso, beleza? Mudou, evolução. É bom ou não? É isso que a gente vai ver agora. Então, se eu tenho pé de pato para correr uma maratona, isso não é bom. Evoluiu, mas não é uma evolução boa. Mas agora, se eu tenho esses pés de pato e eu vou nadar, aí essa evolução é boa. Entendeu? Então o que vai determinar se a mudança é boa ou não é o ambiente na qual eu estou. Cara, eu dei um exemplo muito bizarro agora. Basicamente, no início da formação da vida, todos os seres vivos eram criaturas unicelulares e coisa e tal. E aí foi acontecendo o quê? Evolução. Eles foram mudando. Foi havendo modificações, que é basicamente mutação. A mutação, ela é uma mudança que acontece ali no código genético daquele ser vivo e vai determinar alguma alteração naquela forma. Então você tem aí, como eu citei antes, uma pessoa com pé de pato, com a nadadeira ali nos pezinhos. Até aquele momento, todos os humanos têm o quê? Pés normais ali, bem dividido, bem fofinho, aqueles dedos esquisitos, enfim, dedos. E aí um belo dia nasce uma mutação em uma pessoa, uma mutação acontece para aquela pessoa ter uma modificação nos pés. Evolução, mudança. E o que vai dizer se essa mudança é boa ou não é o ambiente. Ok? Então, evolução é só mudança e acontece por acaso. Ela não tem um sentido, ela acontece por acaso. Beleza? Dona Lourdes, bota uns resumos do que a gente está falando aqui agora. A gente viu aí uma imagem de como era a Terra primitiva. Como era a Terra primitiva? Eram temperaturas altíssimas, a atmosfera eletricamente carregada, era raio para tudo que era lado, era um calor do inferno, água em constante evaporação, era um inferno, era tipo Brasília num tempo de seca. É terrível. Então, nesse ambiente surgiram os primeiros seres vivos, beleza? Surgiram as primeiras moléculas orgânicas que originaram os primeiros seres vivos e a partir dali eles foram se modificando, foi tendo mutação, acontece. E aí ao longo dessas eras geológicas, ao longo dos milhares e milhares de anos, os seres vivos foram se modificando, foram trabalhando juntos, foram formando tecidos, foram formando outros tipos de formas de vida, e aí a vida evoluiu, beleza? A gente foi evoluindo de seres unicelulares para os multicelulares que a gente tem hoje, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito dos 3 caras responsáveis pelas ideias de evolução que a gente tem hoje. Darwin, Lamarck e Wallace. Fala, meu Deus, eu já ouvi falar de Darwin, mas esses outros 2, vamos falar agora. Primeiramente, vamos falar de Lamarck. Lamarck é conhecido como o cara que errou. E errou rude, errou feio. Lamarck é o cara que propôs a ideia de que a gente se adaptava ao meio ambiente. Ou seja, sabe os exemplos das girafinhas? Então, Lamarck dizia que a girafa era um animal de pescoço curto, foi esticando para comer, foi esticando e tchan! Pescoço gigante. Essa é a ideia de Lamarck. A gente muda em função do meio ambiente. Não apenas isso, a gente muda e passa essa mudança adiante. Professor, eu não entendi não. Calma aí. Vamos supor que
eu vá pra academia e bombe. Tô lá, tô bombando, nem sei como é que bomba, mas tudo bem. Tô ficando bombado. Fiquei bombadão. E aí eu tô musculoso pra caramba. Eu me modifiquei, ok? Na ideia de Lamarck, quando eu tiver um filho, meu filho já vai nascer bombado. Ele vai nascer musculosão. Essa é a ideia de Lamarck. Se eu pinto o cabelo de louro, meu filho vai nascer louro. Essa é a ideia de Lamarck. Se eu faço qualquer coisa com o meu físico, meus filhos herdam aquela mudança. Então, na ideia de Lamarck, se eu bombei, se eu fiquei musculosão, meus filhos nascem musculosos. Ou seja, vai nascer aquele meu filho lá musculosão, o monstro tá saindo da jaula, aí ele já nasce dando tapa na cara do médico, enfim, já nasce um monstro. Terrível. Então, só que Lamarck, ele não respondia a algumas ideias. A gente encontrava fósseis de animais que já não existem mais, e Lamarck falava lá, e aí Lamarck, e esses animais que não existem mais? Fala, eita, isso aí eu não sei explicar ainda não. As ideias de Lamarck ficaram conhecidas como lei do transformismo, ou seja, eu transformo o meu corpo, lei dos caracteres adquiridos, ou seja, eu transformo o meu corpo e eu passo isso adiante para os meus filhos, e essas ideias foram sendo jogadas aí como verdades absolutas. Lamarck era um cara criacionista, então ele acreditava que Deus criou tudo como é até agora, e essa ideia casava perfeitamente com as ideias da época, ou seja, o pessoal não admitia que acontecia evolução, ou seja, os animais foram criados desde que o mundo e é daquele jeito. Eles tinham essa ideia bíblica da coisa. Lamarck tentou explicar a ideia dos fósseis, a ideia de alguns animais se parecerem e tudo mais, através das ideias dele. Falou, eu acho que é assim. E aí o pessoal da comunidade científica, que também era muito religioso, falou, faz sentido, vamos ficar com essa ideia mesmo. Só que tinha muitos furos na ideia do Lamarck. É aí que aparece um tal de Charles Darwin. Charles Darwin, um jovem sonhador, um jovem que adorava a natureza, era um jovem coagido aí pelo pai também, né? O pai dele queria que ele fosse médico, só que Charles Darwin não era muito afim da medicina. Ele era um cara que gostava da natureza, de animalzinho. E aí um belo dia, um amigo dele, capitão de um navio, chegou pra ele e falou, e aí Charlie, bora de um rolezinho de navio? Bora mesmo, meu irmão, é nóis. Charles Darwin nessa época ele era um naturalista, é o que era conhecido como os biólogos de hoje. E aí eles fizeram umas voltinhas aí por alguns países, algumas ilhas, vieram aqui no Brasil. Eles vieram aqui ao Brasil, inclusive foi onde Charles teve grandes ideias a respeito das suas teorias, dos seus conceitos inovadores. Charles fez muitos desenhos, coletou muitas espécies e foi em Galápagos, onde ele fechou as ideias dele. Falou, cara, quanta espécie legal a gente tem aqui. Preciso catalogar! E aí ele foi anotando, fazendo observações. O pessoal achava que ele era muito doido na pedra. Fazer o que? A gente é muito doido mesmo. Que demais! E aí Charles Darwin voltou para a Inglaterra, onde ele continuou com as pesquisas dele. Ele não chegou lá e falou, vou lançar uma ideia. Na verdade, Darwin tinha alguns pequenos problemas. Primeiro, ele era um cara que morria de medo das crenças da época. Naquela época, se você fosse com uma ideia que ia contra a ideia pré-estabelecida, você já caía no ridículo. Coisa que acontece hoje também, né? Fora isso, o pessoal era muito religioso, eles acreditavam no criacionismo. E as ideias do Charles iam contra o criacionismo. E naquela época, se você ia contra o criacionismo, contra as leis de Deus, você tinha um sério risco de ir para a fogueira ou ser enforcado. E era contra a saúde do Charles ser queimado vivo, sabe? E era contra a religião dele ele ser enforcado, ele não queria muito, não. Então, Charles queria trabalhar melhor as ideias dele. Então ele fez um monte de teste, um monte de observação, observou pombos, observou outros animais. Então ele foi coletando mais e mais informações, muitas informações mais, até o passo em que ele ficou muito velho.
venhamos e convenhamos, sejamos honestos, ele tava muito velho, tava com aquela barbona branca, coitado do bichinho. Enfim, nessa época, um tal de Wallace mandou uma carta para ele. O Wallace era um jovem lá que estava seguindo a linha da biologia também, e ele teve umas ideias que iam contra as ideias vigentes. Então o Wallace falou, eu acho que eu vou precisar de uma orientação, porque minhas ideias são muito doidas. Vou mandar uma carta para um tal de Charles Darwin. Eles nunca tinham se encontrado, eles não se conheciam, mas a fama de Charles Darwin como biólogo chegou até o cara. E aí o cara falou, vou procurar esse cara aqui para ver se ele me orienta, né? Mandou uma carta com um resumo do trabalho dele. O resumo do trabalho de Wallace era a mesma coisa do trabalho do Darwin. Darwin chegou a dizer, se ele tivesse feito um resumo do meu trabalho, não teria saído tão perfeito. Eles nunca se encontraram, nunca trocaram informações, mas tiveram a mesma ideia. Então, eles resolveram trabalhar juntos e lançar seu trabalho em conjunto. Hoje em dia a gente só fala de Darwin, mas o Wallace teve grande participação nisso. Se não fosse o Wallace, talvez a gente nunca conhecesse o trabalho do Darwin, exatamente porque ele morria de medo de ir pra fogueira. Talvez a gente conhecesse o trabalho dele muito depois, talvez a gente nunca conhecesse. Enfim, o Wallace foi de extrema importância e ele nunca é citado. A gente pode elencar o trabalho deles mais ou menos assim. Enquanto que Lamarck tinha a ideia de que a gente mudava em relação ao meio da forma que a gente queria e passava isso adiante, Darwin diz que a gente muda por acaso, acontece a mudança por acaso, a gente não escolhe a mudança, ela acontece, e o que vai dizer se essa mudança foi boa ou não é o meio ambiente, como eu acabei de citar. Então, você tem ali um monte de girafas de pescoço curtos e longos, e as girafas de pescoço curto, elas conseguem se alimentar ali na área delas. As de pescoço longo se alimentam em locais mais baixos e mais altos, ao passo que as de pescoço curto, se acabou o alimento ali embaixo, já era, neguinho, morreu. Já as de pescoço longo não, elas têm acesso a outras fontes de alimento e elas podem sobreviver por mais tempo. Se você tem sucesso na sua sobrevivência, você tem mais chances de passar os seus genes adiante. Então é assim que a evolução acontece. Mudou, teve sucesso, passou genes adiante. Mudou, fracassou, é assim que é a vida, beleza? E aí vem a ideia, o que é a seleção natural? Seleção natural é basicamente os indivíduos com propriedades, com qualidades benéficas à sua sobrevivência, são selecionados a sobreviver, os outros para morrer. Então a seleção natural, ela é cruel, ela é severa e ela é difícil. Então se você tem, por exemplo, no meio do ambiente ártico, aquele ambiente branco, de neve, você tem o urso polar. O urso polar tem aquele pelo branquinho, tem aquele jeitão gordo dele que ajuda ele a se proteger do frio e tudo mais. Nasce um urso polar negro. O pelo branco ajuda a se esconder para ele conseguir atocaiar as presas de um modo mais efetivo. Ou seja, tem aquele bichão grande, não tem nada em volta, não tem árvore, não tem lugar para se esconder. Ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximando, os caras falam, ih, olha lá um urso vindo, vamos fugir. E foge. Agora, sendo branco daquele jeito, ele se confunde com o meio ambiente. Então o pessoal tá vendo, lá vem o urso, ele tá vindo, aí o pessoal olhou pra ele, escondeu. O pessoal se distraiu, ele foi indo, escondeu. Até o momento que ele chega perto da presa. Então é assim que acontece. Agora, se o cara nasce marrom, preto, vermelho, azul com lista rosa, aí vai ser difícil dele se esconder. Ele vai chegando, a pessoa fala, urso. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Vamos fugir. Já era a comida. Por isso, quem tem qualidades eficientes, qualidades que o ajudem naquele ambiente, sobrevive. Os outros não. São mortos. Isso é a seleção. A gente elencou aqui alguns tópicos para falar a respeito do que favorece a ideia de Charles Darwin. Então, a descoberta de fósseis, animais que não sobreviveram à seleção natural, é um tópico interessante. Mais adiante, as descobertas de séries filogenéticas, ou seja, uma proximidade entre os animais,
uma herança genética parecida, contribuiu muito aí com as descobertas do cara. Homologia e analogia foram dois tópicos muito importantes. A homologia significa que tem algumas estruturas que tiveram origem igual, mas acabaram se diferenciando com forma e função. Exemplo, você tem ali mamíferos, um morcego e um macaco. As patas deles têm a mesma origem embrionária, ou seja, lá no embrião eles têm a mesma origem, eles têm a mesma proximidade genética, mas a forma e a função são muito diferentes. Enquanto que do macaco a pata serve para pegar, manipular, moldar, escalar, a do morcego, a pata dele vai servir para voar. Então, eles têm a mesma origem embrionária, mas a forma e a função são bem diferentes. A mesma forma a gente pode pensar na analogia. Um órgão análogo é aquele que tem origem embrionária diferente, mas a forma e a função é a mesma. Exemplo, a asa do morcego e a asa de uma ave têm origens diferentes, mas a função é a mesma, é para voar. Então você tem ali, a asa do morcego é basicamente membranas interdigitais, membranas entre os dedos, que vão ajudar o cara a voar. A da ave não, são penas e outras estruturas que vão favorecer ao voo, mas eles usam para a mesma coisa, que é voar. Mesma coisa, nadadeira da baleia e de um peixe. A nadadeira deles tem origens diferentes, mas a função é a mesma, é nadar. Estruturas vestigiais são órgãos, são estruturas de vestígio de alguma coisa que acontecia ali, de alguma coisa que a gente usava. Ou seja, a gente tem no finalzinho da nossa espinha um osso que ele antigamente se ligava a uma cauda. Então nós já tivemos cauda. Isso é um dos indícios, isso é um dos vestígios de que a gente já teve cauda um dia. Já tivemos cauda. Já pensou? Tira a mão do meu rabo! Outro órgão vestigial, o apêndice. O apêndice basicamente é um órgãozinho ali no nosso aparelho digestivo que servia para digerir comidas, ajudar na digestão. Hoje em dia ele não é mais necessário, mas ele está lá. Ele é um órgão vestigial. Hoje em dia ele serve para quê? Para inflamar, doer e ser tirado. Ele é um fanático ideológico. Ele está ali para ser tirado. Bom, na época de Darwin, ele só tinha observações a fazer e a anotar. Era a única coisa que ele dispunha. Hoje em dia a gente tem um tal do neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? São as ideias de Darwin com a ajuda de laboratórios, testes genéticos. Os testes genéticos ajudaram muito a colaborar aí com a confirmação das ideias de Charles Darwin. Fósseis. Como os fósseis contribuem com a ideia de Darwin? Basicamente, você tem alguns tipos de fósseis. Você tem fósseis de animais extintos, aqueles que não estão mais vivos. Você olha e analisa, por que aquele animal morreu? O que aconteceu para essa espécie não existir mais? Os dinossauros, por exemplo, eles não tinham controle homeotérmico, ou seja, controle corporal, para sobreviver às mudanças climáticas. Mamíferos tinham. Eles também eram muito grandes, então eles precisavam de quantidades maiores de comida para sobreviver. Outros animais nem tanto. Por isso que crocodilos, cobras e lagartos pequenos conseguiram sobreviver com sucesso. Então, diferente dos dinossauros, cobras, crocodilos, lagartos pequenos, eles tinham uma necessidade menor de comida. Então, eles podiam sobreviver com mais facilidade do que os grandes animais. E aí a gente tem também fósseis de transição, aqueles fósseis de transição de ambiente, por exemplo, do ambiente aquático para o terrestre. Você tem animais que fizeram essa transição do ambiente e eles não existem mais. Mas os fósseis deles ajudam a gente a entender como aconteceu essa linha evolutiva do animal aquático para o animal terrestre. A gente tem também os organismos intermediários. O que significa isso, organismo intermediário? Dizem que nós temos proximidades com algumas espécies. Verdade ou mentira? Verdade. Através de estudos de fósseis, a gente descobre proximidade morfológica, ou seja, uma morfologia bem próxima de outros animais, uma estrutura próxima de alguns grandes macacos.
É importante a gente lembrar que as pessoas têm uma ideia muito equivocada do que foi a evolução humana. O que foi a evolução humana na cabeça da maioria das pessoas? Eles acham que a gente veio do macaco. Foi assim? Não, não foi assim. O que as pessoas pensam? Ah, o homem veio do macaco. Ah, que ridículo, que ideia idiota. Se a evolução existiu, por que ainda tem macacos hoje? Ok. Isso foi uma das técnicas que a gente conhece como fake news. O que foi essa fake news antigamente? Para descredibilizar Charles Darwin, o que o pessoal falou? Ah, esse cara tá falando que o homem veio do macaco. Ai, que ridículo. Ai, ele tá falando que o homem veio do macaco, que o homem é macaco. Fizeram um monte de caricaturas, zoaram o cara. Enfim, Darwin sofreu um bullying pesadíssimo. Foi isso que ele falou? Não. Na época, Charles Darwin disse que o homem era parente próximo dos macacos. Ele não veio do macaco, era um parente. Ou seja, na escala evolutiva, nós e os macacos, muito tempo atrás, tivemos um ancestral em comum. É a mesma coisa do que eu disse anteriormente, em dizer que os seres unicelulares deram origem aos animais de hoje. Não é errado a gente dizer isso, que a gente veio de uma bactéria, por exemplo, de um ser unicelular. Não é errado. Dentro da ciência, isso é correto. Da mesma forma que é correto dizer que nós somos parentes do macaco, mas a gente não veio de um. A gente veio de um ancestral em comum. Ele não era um macaco, ok? É importante lembrar isso. Dona Lourdes, bota uma coisinha aí para ilustrar o que nós estamos falando agora. Eu não sei, Dona Lourdes, bota qualquer coisa. Ok, agora que a gente já falou um pouco de evolução, Charles Darwin, Lamarck e Wallace, vamos falar a respeito de espécie. O que é o conceito de uma espécie? Uma espécie são aqueles animais que têm proximidade genética e morfológica, ou seja, eles são física e geneticamente parecidos e eles podem cruzar entre si, produzindo descendentes férteis. Ok? É importante lembrar isso, porque muitas espécies podem cruzar entre si, produzir um descendente, mas aquele descendente não é fértil, ele não pode deixar outros descendentes. Qual é o problema nisso? Bom, se você tem duas espécies que estão cruzando e produzindo um descendente, é interessante que aquele descendente possa ter descendentes, né? Do contrário, aquela espécie nova não vai deixar uma herança genética, ele não vai se reproduzir e deixar uma nova espécie dominando. Então, você tem aí alguns híbridos. O que seria um híbrido? É o resultado da junção de duas espécies diferentes em uma nova. Não quer dizer que aquela espécie nova vá dominar o mundo. Até porque, como eu falei, ela tem que, no mínimo, ser reprodutiva, o que muitas espécies novas não são. Então, vou mostrar para vocês agora alguns híbridos muito interessantes que eu achei por aí e que poderiam ser novas espécies, mas elas não têm aspecto reprodutivo. Coloca aí, Dona Lourdes. Eu gosto muito dessa. É uma mistura da zebra com jumento. É interessante essa do urso polar e do urso marrom, porque assim, a maioria dos cruzamentos que a gente tem são em cativeiro, ou seja, em zoológicos e reservas, em lugares onde os animais estão protegidos, é mais comum de acontecer esses cruzamentos. Agora, esse do urso polar com o urso marrom aconteceu na natureza. Um dos eventos mais clássicos que a gente tem foi o encontro de um fóssil, de um esqueleto de um animal, que era o cruzamento de um urso marrom e um urso polar. Houve aí um congelamento de uma faixa de água e o urso polar chegou ao continente. Chegando lá, ele acabou cruzando com o urso marrom e aí produziu um descendente. Não era fértil. Esse animal, embora ele tivesse uma aparência de urso polar, ele não tinha o equipamento biológico, ou seja, ele não tinha condições físicas de sobreviver nos ambientes e acabou morrendo. Aconteceu.
Agora a gente vai entrar em cruzamentos muito diferenciados de duas espécies. A gente vai falar a respeito do cruzamento de leões e tigres. É interessante observar que, variando o gênero, ou seja, macho e fêmea, você tem duas novas espécies diferentes. Eu vou usar o nome espécie, que é o modo que a gente tem para diferenciar, mas lembra, não são espécies novas porque não deixam descendentes férteis, ok? Então, primeiro, do cruzamento de uma leoa com um tigre, uma leoa e um tigre, você vai ter um ligre. O ligre é um animal muito fofo, ele não tem o comando que manda parar de crescer, ou seja, esse animal, quando ele está vivo, ele cresce. Você, por exemplo, para de crescer ali por volta dos seus 20 e poucos anos, você para o crescimento, esse animal não, ele não tem o inibidor de crescimento, ele não para de crescer, enquanto ele está vivo, ele está crescendo. Outro aspecto interessante desse animal é que ele é um bebê. Ele é um bebezão, no sentido de que ele é um animal extremamente dócil. Então, ele é um animal que cai nas graças de todo mundo. Todo mundo dá, ai que fofo, olha como ele é grande, bonito e fofinho. E ele é um animal muito dócil, então é muito fácil de criar esse animal. Agora, do cruzamento de um leão e uma tigresa, você vai ter um indivíduo que ainda não tem aí um consenso no nome novo dele. Pode ser tigão, tigreão, enfim. Ninguém sabe ainda como nomear ele corretamente. Eu gosto do nome tigreão. É um nome bem interessante. Esse animal, ele não é tão grande, ele não cresce muito, mas ele é um animal extremamente feroz. Extremamente feroz. Então não é recomendado ter esse animal por perto, tá? Ele não sobrevive, assim, ele não convive nem com os animais iguais a ele, com outros similares. Ele é muito bravo.